Olá, grande abraço a todos vocês. Hoje vamos falar sobre o coração. Vou ler um texto de Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que diz assim: Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. A Bíblia fala do coração como sendo a fonte dos desejos, aquilo que nós temos como vontade, prazer, né? Então, se o coração ele não está bem, então todo o corpo padece por causa disso, porque ele é um órgão principal do nosso corpo. E aqui o texto se refere a dois tipos de coração: o coração de pedra e o coração de carne. Nesse contexto, o povo de Israel tinha sido levado para o cativeiro da Babilônia, porque foram rebeldes contra Deus. Então Deus permitiu que o inimigo prevalecesse contra eles, e o período que eles ficaram cativeiros, vivendo nesse cativeiro, foi de 70 anos. E lá Deus trabalha com esse povo, para que eles reconheçam o seu pecado e voltem para Deus. Então eles reconhecem, buscam o Senhor, pedem perdão pelos seus pecados, porque eles reconheceram que o inimigo havia prevalecido, porque eles haviam pecado contra Deus. Eles reconhecem isso lá no cativeiro. Então agora Deus traz uma palavra, através do profeta Ezequiel, uma palavra de restauração para esse povo. Então Deus está dizendo para eles: vou tirar esse coração de vocês, que é um coração de pedra, e vou colocar um coração de carne. Só fazendo uma diferença entre um e outro. O coração de pedra é aquele coração que a palavra de Deus não penetra nele, porque ele é endurecido, é petrificado. É um coração que ele tem desejos pecaminosos, desejos de mal, desejos que vão ser contra os princípios de Deus. Isso é o pecado. O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Então esse coração de pedra, quando a Bíblia trata nesse sentido, é aquele coração que é rebelde. É um coração que está tendencioso somente ao pecado. Já o coração de carne, aqui relatado, é um coração transformado por Deus, um novo coração. É como se Deus estivesse fazendo um transplante em nós, tirando aquele coração de pedra e colocando então o coração de carne. Agora esse coração novo vai ter o quê? Um desejo para abandonar o pecado, para ter uma vida de santidade com Deus, uma vida de amor, uma vida de obediência, uma vida de compaixão, uma vida de cuidado para com as outras pessoas, enfim. Esse é o coração de carne que Deus tem para nós. E quando nós pensamos nesse tipo de coração e nessa mudança, essa mudança, e nos referindo aqui ao coração espiritual, é somente Deus quem pode fazer isso. Nós temos hoje a medicina, isso já desde o ano de 1967, quando o primeiro médico, o médico sul-africano chamado Christiaan Barnard, ele fez o primeiro transplante de coração, e ele ficou famoso por isso, porque foi um avanço, uma mudança radical aí na medicina, e que salvou muitas vidas. De lá para cá, quantas pessoas já não passaram por um transplante de coração físico? Agora o coração espiritual é somente Deus quem pode mudar, mas Ele quer que nós venhamos a reconhecer o nosso pecado diante dEle, que é a nossa parte, o nosso papel, pedir perdão, dizer para Deus que nós dependemos dEle, pedir para Ele renovar em nós esse coração, para que seja um coração totalmente dEle. Certa vez, o rei Davi, quando ele pecou, ele cometeu um pecado de adultério, então Deus mandou um profeta para falar com ele. E quando esse profeta vai falar com o rei Davi, ele reconhece o seu pecado e imediatamente ele se volta para Deus para pedir perdão. Inclusive o Salmo 51 é um salmo que todo ele foi escrito por Davi como um pedido de confissão de pecados a Deus e um pedido de perdão. E lá no verso 10 ele diz assim para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração novo e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi sabia que o seu coração estava corrompido e que ele precisava de um coração novo que só Deus poderia dar a ele, para que ele então continuasse nesse caminho de salvação, nesse caminho de eternidade. Porque esse coração espiritual, se ele não for transformado, é um coração ainda todo corrompido. E um coração corrompido não entra no céu. Por isso a importância de nós termos um coração totalmente transformado por Deus. A pergunta que eu faço agora novamente: como está o seu coração espiritual? Ele tem se inclinado para Deus? Tem sido um coração obediente?
Esse coração tem espalhado amor por onde vai. Esse coração tem sido zeloso para guardar essa palavra de Deus e por ela andar todos os dias. É esse o coração que Deus quer para mim e para você. E se ele está com problema, Deus está disposto a mudar isso hoje. Pense nisso, reflita nessa meditação e busque sempre em Deus a vida saudável para você. E principalmente, cuide do seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.